Fala pessoal, eu sou Antônio Medeiros do Ministério Guerreando em Família e hoje eu quero trazer para você mais uma mensagem muito simples, mas muito interessante da gente refletir sobre ela. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a genealogia de Jesus e a gente chegou à conclusão que apesar da sua genealogia ser composta por diversos homens e mulheres que tiveram diversos problemas, sejam eles de ordem éticos, de ordens morais ou até mesmo crimes que alguns cometeram, Jesus não se justificou nisso para pautar a sua história. Mas hoje eu quero me deter ao último homem que faz parte dessa linhagem, que é José. Pelo que a Bíblia fala e pelo que a gente acredita pela fé, Jesus foi filho de Maria pela ação do Espírito Santo. Isso quer dizer que José não foi o pai biológico de Jesus. Entretanto, isso também não quer dizer que José não foi o pai físico de Jesus. Perceba que quando Jesus nasce, e naquela época as questões morais que relacionavam a família eram muito mais rígidas, né, do que atualmente hoje, José descobre pelo anjo que o filho que Maria estava gerando era um milagre gerado pelo Espírito Santo. E José, então, adota, né, a missão, adota o menino, encarna a missão de ser pai daquela criança. E o mais engraçado, ou o mais impactante nisso tudo, é que Jesus foi um filho adotivo de José. Jesus é o primeiro caso de adoção do Novo Testamento que a gente vê relatado. Porque Jesus foi o filho que não foi gerado biologicamente por José, mas foi gerado no coração, foi gerado psiquicamente. E Jesus, então, era sim filho de José, porque José era o pai de Jesus. Porque pai não é simplesmente o biológico, pai é aquele que acolhe emocionalmente, psiquicamente, é o que eu costumo dizer de pais integrais. A grande verdade, eu afirmo para você que José foi o pai de Jesus, porque ele cuidou de Jesus em 5 áreas que são fundamentais para que qualquer pai cuide do seu filho. A área física, a área mental, a área emocional, a área do desenvolvimento humano e a área espiritual. Ser pai integral é cuidar do filho nessas 5 áreas. Apesar de José não ser o pai biológico, seu pai adotivo, ele se preocupou em fazer essas 5 áreas serem desenvolvidas. E fato é que quando Jesus nasceu, José era um carpinteiro e por ação do anjo, José saiu da sua cidade, que era Belém, e foi para o Egito. Logo depois, passado um tempo, quando o menino já tinha crescido, José descobriu que Herodes, que perseguia Jesus, havia falecido. E José então decidiu voltar para sua terra natal. Entretanto, ainda com medo do sucessor de Herodes, ao invés de José voltar para Belém, José volta para Nazaré. Poxa, Medeiros, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que veja o carinho que José teve com Jesus. Ele mudou toda a sua vida indo para uma outra terra, para o Egito. E quando ele voltou do Egito, ele não se permitiu voltar para Belém, não só por causa de um cumprimento de uma profecia de que ele seria nazareno, tá? Mas também pela preocupação que ele tinha com a preservação da vida de Jesus. Isso pode dizer o seguinte, que a vida do pai adotivo foi totalmente modificada pelo filho adotado. E o que você tira, ou o que a gente pode tirar de lição dessa história? Primeiro, ser pai adotivo é uma grande bênção. Você, quando assume adotar uma criança, você precisa entender que você precisa ser um pai integral. Não é porque biologicamente ele não veio de você, não é por isso que você não vai se preocupar com ele. Você precisa ajudá-lo a se desenvolver emocionalmente, fisicamente, mentalmente, intelectualmente, né, como pessoa e espiritualmente. Você é responsável, sim, por essa criança. A adoção é uma honra à mãe
com quem você está se casando, que você está fazendo com ela, ou unindo com ela, ou criando com ela um lar. Mas é também uma honra ao Senhor, porque a paternidade é uma bênção que Deus nos deu. Por outro lado, a gente vê o menino que foi adotado. E a gente sabe como é difícil muitas vezes essas relações quando a criança descobre que foi uma criança adotada. Mas perceba que Jesus não teve nenhum problema em relação a isso. Jesus obedeceu a José, Jesus respeitou José, Jesus honrou a vida do pai dele, e Jesus conseguiu entender o amor que aquele pai tinha por ele, o carinho que aquele pai tinha por ele, mesmo sabendo que ele não era o pai biológico de Jesus. Então eu queria terminar esse vídeo dizendo duas coisas fundamentais para você. A primeira é, se você é pai adotivo ou um filho adotivo, não é por isso que você vai deixar de honrar o seu compromisso de pai ou de filho. E a segunda coisa é que nós somos filhos adotados pelo Senhor em Jesus Cristo. E se eu sou um filho de Deus adotado pela ação de Jesus Cristo, isso não me dá o direito de ser um filho rebelde. Isso me dá o prazer e a alegria de honrar o meu pai da melhor maneira possível. Que você possa ser um filho adotivo gerado pela ação que Jesus teve na cruz, e que você possa ser um filho como Jesus, que saiba honrar o pai, ok? Um abraço.